Oi, gente. Então, seguindo aqui, vamos para a aula 3. Vou falar sobre o estudo de caso do home office, que é aquele trabalho que vocês estavam postando no AVA. E aqui é um material comigo comentando sobre o assunto, tá bom? Então, vamos lá. Home office, acho que agora veio à tona esse assunto, já que 99% das empresas mandaram todo mundo para casa, para trabalhar em casa por causa da pandemia, e acho que agora está totalmente um assunto extremamente atual. Só que não é por causa da pandemia que ele era importante, e eu vou mostrar isso para vocês aqui com esse material, tá? Então não é só num momento de crise como esse que a gente poderia estar usando home office, e sim a gente poderia estar usando home office para reduzir custos de todas as empresas. Tá? É uma coisa extremamente inteligente, possível, super viável, não é de altíssimo custo e que é fácil de implementar, entre aspas. Tá? Isso depende, obviamente, do tipo de atividade que você exerce. Se você exerce uma atividade do tipo atendimento a cliente, ou que tem acesso a contas ou dados de cliente, você não vai conseguir acessar de casa por causa de segurança de informação, não é isso. Mas se você atua num tipo de atividade que é atividade de escritório, alguma coisa nesse sentido, você consegue atuar à distância, ou pelo menos parte do seu tempo. Tá? Quando a gente fala de home office, uma coisa importante para reforçar nós não estamos falando do 100% de home office, que é aquele 100% do tempo em casa, não é isso. Tá? Isso existe, é possível, mas é a minoria. A maioria que a gente fala aqui na questão de home office é dividir o tempo. Então, por exemplo, você passar 2, 3 dias da semana em casa, por exemplo, e os outros dias no escritório. Ou um dia em casa, 4 no escritório. Tanto faz. A questão é usar inteligentemente a questão de infraestrutura e tecnologia que nós temos hoje. Tá? Então vou dar um exemplo aqui. Imagina você conseguisse, por exemplo, com a sua empresa, 2 dias por semana, você pudesse trabalhar de casa. Olha o quanto de ganho você teria em qualidade de vida e um monte de outras questões. Fora isso, tem uma redução de custo para a empresa. Por exemplo, você consegue reduzir o custo de aluguel de escritório. Então, se metade das pessoas estão em casa, você não precisa de um escritório. Vou dar um exemplo de uma empresa com 100 pessoas. Se metade vai trabalhar em casa, então 50 posições estarão vagas. Então, você não precisa alugar um escritório com 100 posições para 100 funcionários. Você pode alugar um escritório com 50. E aí, aí fica revezando. Metade da equipe trabalha presencial, metade em casa, e assim você vai revezando. É bom para todo mundo. É bom para quem é funcionário e é bom para quem é empresa, porque tem uma redução de custo significativa, né? Então, continuando aqui, a ideia do home office obviamente, dentro do que é possível, do perfil do funcionário e do perfil da empresa e da questão de qual tipo de atividade que você exerce. Aqui uma charge, uma brincadeira de uma mulher que está em casa com 2 filhos e atendendo o telefone para atender cliente. Então imagina, olha, agora eu não consigo te atender, daqui a 5 anos a gente volta a falar quando as crianças forem um pouco maiores. Quer dizer, tem que tomar cuidado e ver se cada um tem essa disponibilidade, tem perfil, se tem estrutura em casa, se é viável ou não. Isso não é viável para 100% das pessoas. Tá? Isso não só porque é mulher com filhos, você pode ser homem e está em casa e você não tem nenhuma mesa, você não tem porta, ou faz muito barulho em casa, ou tem muita gente que mora com você, então pode ter vários fatores, né? Então aqui a brincadeira é com uma mãe, mas pode acontecer com qualquer um, tá? E fora isso, você pode ter o perfil também de não gostar de trabalhar com tecnologia, por exemplo. Eu prefiro trabalhar falando com as pessoas presencialmente. Então tem essa questão de perfil também, tá? Que não é nenhum algo que vai degradar a sua profissão, alguma coisa, se você não tem o perfil ou você não está adequado. Não é isso, tá? É simplesmente
quem já tem essa predisposição, a empresa poderia já investir, já começar a reduzir custo e ajudar a todo mundo, né? Isso ajudaria, inclusive, a cidade, a tudo, né? Posso dizer. Então, quando a gente vai analisar a questão dos grandes centros urbanos, nós vamos cair em alguns problemas, como por exemplo de São Paulo, que vocês conhecem. Esses números eu consegui da própria prefeitura tem alguns anos, tá? Não estão 100% atualizados, mas é só para a gente ter uma noção do tamanho, que às vezes a gente usa o sistema de transporte público, mas a gente não tem noção dos números, por exemplo, dentro de São Paulo. Então, segundo o IBGE, a primeira coisa, né, a cidade de São Paulo, com 6 milhões de automóveis, 1 milhão de motocicletas, 155 mil caminhões e 16 mil ônibus. Isso diariamente, tá? É uma coisa extremamente grande. O sistema de metrô tem 97 km de extensão, 86 estações, 232 trens que transportam 5 milhões de passageiros por dia. Veja, 97 km, vocês vão ver, tem um quadro aqui comparativo com outras grandes cidades do mundo, isso não é nada, é muito pouco. E é por isso que é um caos o nosso transporte público aqui em São Paulo. Tem melhorado muito, não vou dizer que é só ruim, mas tem melhorado, tem implantado mais coisas, mas está atrasado em muitos anos, tá? Esse é o ponto principal. O sistema de ônibus tem 60 empresas, 450 linhas, atende 67 municípios, 14 mil ônibus, transportando 1,5 milhão de pessoas por dia. Olha o tamanho disso. E o sistema de trens, que tem 273 km de extensão, 94 estações, 2.644 viagens, transportando 3 milhões de passageiros por dia. Imagina isso. E aí a gente acabou entrando, São Paulo acabou entrando no PEN Index, que é um indicador que é feito anualmente pela IBM. Não sei como é que está aí os últimos 2, 3 anos, tá? Mas isso aqui tem aí uns 3 anos essa posição. E São Paulo era a 6ª pior cidade do mundo em mobilidade urbana. Atrás apenas de Beijing, Cidade do México, Joanesburgo, Moscou e Nova Delhi. Para quem não está familiarizado com o nome aqui, estamos falando do México, da China, da Índia, da Rússia, né? Então a gente está falando de países extremamente populosos, tá? Até muito mais do que o Brasil, quando a gente fala de China e Índia, por exemplo, né? Aqui é a tabela que eu falei, que eu consegui, essa é mais recente, tá? Talvez um ano de atualização, tem uma ideia, um comparativo entre as linhas de metrô, só metrô, tá? Não estou falando de ônibus nem trem, aqui é só metrô puro. Se a gente pegar aqui, deixa eu pegar a canetinha aqui, se a gente pegar, olha só, Xangai, Pequim, estamos falando de China, né? Olha só, são 500 quilômetros, 450 quilômetros de extensão, 289 estações, aqui eu não consegui o número, tá? Mas só para ter uma ideia. E aí tem aqui, ó, 6 milhões, quase 7 milhões por dia, 3 milhões e meio por dia. A gente vê, ó, em terceiro vem Londres, né, com 408 quilômetros, tem 2,9 milhões. Nova York, que é super conhecida, tem 369 quilômetros, 468 estações. Olha isso. E 5 milhões por dia, certo? Aí vem aqui Tóquio, Moscou, Seul, Madrid, Guangzhou, Paris. Paris tem 214 quilômetros, 301 estações, 4 milhões e meio de pessoas por dia. Mas aí dá uma olhada no Brasil, que nem está entre os 15 e 20 maiores linhas, tá? Olha como muda. Tem 97 quilômetros. Olha aqui, 214, 300. Para a quantidade de pessoas, a mesma ou maior, né? Se a gente comparar com Madrid, que é 1,7 milhão de pessoas por dia, nós temos 5 milhões por dia. Madrid tem 283 quilômetros, nós temos 97. 282 estações, nós 86. Dá uma olhada na diferença. Nem a França não tem 5 milhões por dia. E a França tem 301 estações, 214 quilômetros. Tá? Então a gente pega aqui Nova York, que tem a mesma quantidade, ó, 5 milhões. Mesma quantidade do Brasil. 5 milhões por dia. Tem 468 estações, 369 quilômetros.
Olha só a diferença. E quando a gente compara Brasil e Paris, a gente está pegando aqui, ó, Paris tem aí em torno de 2,2 milhões de habitantes, tá? 11,8 na grande Paris, que seria o equivalente à grande São Paulo. Então olha só, São Paulo tem 12 milhões e 21 na grande São Paulo. Olha a diferença e a quantidade de estações e quilômetros. E aí você vê por que aqui é um caos, e aliás eu digo que a gente faz milagre com esses volumes aqui, com esse pouquíssimo de estação de metrô aqui. Tá? A gente vê bastante a evolução, mas ainda falta muito para chegar nesses caras. E aí, no estudo da Prefeitura de São Paulo, eles analisaram e temos 9 maneiras de traslado de residência local, né? Então, de casa até o trabalho e vice-versa. Tá? 9 maneiras, vocês conhecem praticamente todas elas, obviamente, mas eu vou falar primeiro de helicóptero. Pode parecer absurdo, ridículo e tudo, mas eu vou passar um dado que talvez vocês não tenham noção. Em São Paulo existem 480 helicópteros em operação, uma das 3 maiores frotas do mundo, junto com Nova York e Tóquio. Eu vou atualizar para vocês que São Paulo é hoje considerada a maior frota de helicópteros do mundo, passando Nova York e Tóquio. Tá? Então a gente não está de brincadeira não. Existe uma malha as torres de comando que tem para aviação é separado em São Paulo. Tem torres de comando só para helicóptero, por causa do volume de helicópteros e transações dentro da cidade de São Paulo. E aí você acha que isso pode ser muito, mas a gente não percebe. Dá só uma olhada nessa foto que eu passei aí, não sei se chegaram a ver direitinho, perceberam isso, mas dá uma olhada em quantos heliportos tem aqui, ó, os helipontos nos prédios. Tá vendo? Isso aqui não é piscina, tá? Isso aqui é ponto de helicóptero. E aí, isso aqui é uma foto tirada da Vila Olímpia, onde nas 10 principais ruas do bairro de Vila Olímpia existem 25 heliportos e 24 pontos de ônibus. Então tem mais ponto para helicóptero do que para ônibus, e a gente não percebe, porque a gente anda no chão, né? Os mortais, nós aqui, nós andamos no chão e a gente não enxerga isso aqui lá de cima, né? Então você vê como esse meio de transporte é extremamente usado em São Paulo, tá? É óbvio que é caro, não é popular, né? Não vamos falar disso, mas enfim, é o que temos. Aí temos o automóvel. Bem, automóvel em São Paulo é uma coisa quase que absurda você andar de automóvel. Em São Paulo você vê aí os trânsitos que nós temos, 25 de maio, quer dizer, a gente tem avenida, 9 de julho, principais avenidas aí que é complicado da gente enxergar aqui e ver esses trânsitos todos. Basta você sair a qualquer hora do dia durante São Paulo, quem trabalha na rua vai ver que tem trânsito a qualquer hora do dia, né? Então, automóvel. Um dos que eu acho que seria o mais interessante, apesar de as pessoas que trabalham ou moram mais longe, né, se utilizam de ônibus fretado, acho que esse tem talvez a melhor condição de qualidade de vida quando você usa, pelo menos as pessoas que eu conheço que usam bastante ônibus fretado, pelo menos você vai sentado, tem um ar-condicionado normalmente, tá? Mas pelo menos você vai sentado, né, que é obrigatório e tal, e você consegue ainda fazer alguma coisa diferente do ônibus normal, né? Que aí, se a gente chega no ônibus normal, aí vocês já sabem muito bem como é que é a questão de volume de gente dentro do ônibus, que não dá para se fazer absolutamente nada dentro de um ônibus lotado, né? Então a gente tem a questão do ônibus. Metrô, quando a gente vai para o metrô, por mais que a gente tenha desenvolvido, criado várias estações novas recentemente, por mais que se crie estações novas, a demanda está muito parada há muitos anos, então cada estação que você abre, já abre lotada. Então você já tem lotação em todas as estações. Por trem, bem, a gente acha que por trem talvez seja melhor, mas não. Trem também está tudo lotado, é óbvio. A gente tem uma defasagem de muitos anos sem investir em transporte público em volume. Então a gente tem uma demanda muito retraída, muito reprimida há muitos anos, né? E
temos aí também motocicleta. Andar de moto em São Paulo, uma estatística que morrem em torno de 3 motoqueiros por dia em São Paulo. Então, assim, é o meio de transporte mais rápido, mas também é talvez um dos mais arriscados. 8. Você também pode utilizar bicicleta. Bicicleta também é um meio de transporte, né? São poucos ainda que utilizam para trabalho, que utiliza talvez mais para recreação. Tem agora aí as ciclovias e tudo, se bem que, na minha opinião, muito mal construídas e mal planejadas, mas tem aí alguma viabilidade de se utilizar. Tá? Também é um transporte de bastante risco. E aí temos também a última opção que eles consideram, que é ir a pé. Tá? E ir a pé para o trabalho é uma raridade em São Paulo, encontrar pessoas que moram próximo ao trabalho. Então isso aqui pode parecer brincadeira. Algumas pessoas têm esse privilégio, mas eu acredito que a maioria não, e não seria algo muito tranquilo ficar andando a pé em longas distâncias, né? Então, se eu estivesse morando próximo do trabalho, e é para isso que serve o home office. A questão que eu falei aqui de a pé, existe uma modalidade do home office que é redistribuir o que está centralizado. Então, por exemplo, se a sua empresa está num grande centro centro de empresas, né? Tem a região da Paulista, a região de Itaim, tem vários centros aí de empresas, onde concentram as empresas lá. Esses centros são caros para as empresas, o aluguel é complicado, concentra um volume de pessoas no mesmo caminho de transporte público para chegar nesses grandes centros empresariais. Isso complica a região. A região do Itaim é uma coisa absurda de se utilizar. Ali na Berrini, por exemplo, é tudo muito travado, né? Concentraram empresas lá e não cuidaram do transporte público para chegar até lá. Então é um caos, aquilo lá é horrível para se entrar e sair de lá. É complicado, quem já teve a oportunidade de trabalhar por ali vai saber do que eu estou falando. Mas olha só, a grande sacada seria as empresas saírem desses grandes centros comerciais e criarem mini centros distribuídos pela cidade. Então imagine o seguinte, vamos fazer uma conta muito simples. Então pegar uma empresa está num prédio lá na Berrini ou na Paulista, está centralizado. Se você pegar e dividir a empresa em 4 e contratar um escritório em cada região que existe em São Paulo, então na Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul, cada região de São Paulo, se você pegar em cada você divide as pessoas. Então, por exemplo, a pessoa que mora na Zona Sul ou na Zona Norte vai trabalhar no polo da empresa que é na Zona Norte ou na Zona Sul. Então, ela não precisa atravessar a cidade inteira para poder chegar lá. E aí você divide a empresa. Então, elas continuam saindo do trabalho, indo para um prédio presencial, nem é o home office, vamos dizer assim, mas a gente considera uma estratégia de home office que você está redistribuindo e as pessoas estão muito próximas do trabalho. Aí sim, essa questão de ir a pé, por exemplo, começa a ser totalmente viável. Você está dentro da mesma zona, então é muito mais fácil você se locomover, até mesmo de transporte público, seria algo mais rápido, mais fácil de se fazer. Bem, aí temos, analisando aqui o modais, aí tem uma pesquisa que foi feita em 2007, é um pouco antigo isso, mas eu quis mostrar só para ilustrar um pouquinho aqui, tá? Dos 23 milhões de deslocamentos, né, feitos em São Paulo, a pesquisa que foi realizada foi, se não me engano, pelo metrô mesmo. E eles pegaram e teve essa distribuição quando se perguntou, naquele momento ele estava se deslocando de que forma? Né? Então, a pé, entre uma empresa e outra, entre um negócio e outro, o maior volume estava no a pé. Né?
E aí o restante vinha ônibus, carro, metrô e tal. Então é uma pesquisa que então tem realmente um volume de deslocamento a pé. Não necessariamente é de casa para o trabalho, aqui nesse caso, tá? Ele está analisando quem estava na rua e estava perguntando como ele estava se deslocando, e aí ele pegou esse número aqui. Bem, outros números. Desde 1970, empresas como a IBM permitem o trabalho dos seus colaboradores. Então, o home office já vem desde a década de 70. Atualmente, 1 a cada 5 trabalhadores no mundo são remotos e 1 a cada 10 trabalham todos os dias em casa. Tá vendo que 1 a cada 10? Então, é bem menos essa questão de trabalhar 100% em casa. Em 2016, os Estados Unidos tinha 43% da sua força de trabalho em home office. Na Índia, 57%. E é para vocês verem o tamanho do uso disso, que a gente não percebe nas formas de trabalho mais tradicionais que nós temos aqui. O Brasil é o terceiro país onde mais cresce o home office, que já vem se investindo muito nisso. E 70% dos brasileiros gostariam de trabalhar de casa, mas o emprego atual não oferece essa possibilidade. Então a empresa não oferece isso. Além de economizar os custos com imobiliário, reduzir trânsitos, estudos que foram realizados nos Estados Unidos, quando a gente fala de teletrabalho, home office, tá? Na tradução, tem 3 indicadores importantíssimos que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, aumenta a produtividade dos colaboradores em até 40%. Isto é real. Eu trabalho com equipes em home office, eu gerencio equipes remotas, e eu comprovei isso na prática, de um aumento de 30% a 40% de produtividade. Isso acontece naturalmente, sem grande esforço. Eu vou te falar 2 motivos. Primeiro, as pessoas não pegam 1h30, 2 horas de trânsito por dia para ir e para voltar. Então, estamos falando de 3 a 4 horas por dia de trânsito. Então, isso já dá uma qualidade de vida absurda. As pessoas ficam mais ativas, só por esse fato. O segundo fato é, por você estar em casa, quando você chega, vai dar 6 horas da tarde, você não tem aquele medo de ter que pegar mais trânsito para chegar em casa, você simplesmente consegue chegar e raciocinar e ver o seguinte, eu tenho algumas coisas a mais para fazer, ao invés de fazer amanhã, eu posso estender mais meia hora agora, 1 hora, e já adianto o que eu vou fazer o da manhã. E mesmo assim, imagina você chegar em casa, estar em casa às 7 horas da noite, né, depois de um dia de trabalho. Isso é quase impossível para qualquer um em São Paulo. Então isso aumenta muito a produtividade das pessoas, elas trabalham melhor dessa forma. Fora isso, ainda tem um fator, que nem muita gente não fala, mas um fator muito importante que é as pessoas atrapalham as outras pessoas. No dia a dia, tem sempre um colega que gosta de contar piada, de conversar, de falar alto, e essas coisas distraem a nossa mente, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, uma distração qualquer, um telefonema, alguém que para na sua mesa para te perguntar alguma coisa, essa interrupção para o seu cérebro, e isso é uma pesquisa científica também, a interrupção que você faz no raciocínio do seu cérebro, você parou para responder, ou para atender um telefonema, ou até mesmo responder um e-mail, ou qualquer coisa que te distraiu, para você voltar ao mesmo nível de concentração, o seu cérebro leva 15 minutos. Então, são 15 minutos a cada interrupção. Imagina o quanto de produtividade você perde disso ao longo do dia. Tá? Então, por isso, essa questão de produtividade ser bem diferente. Reduzir o absenteísmo em cerca de 20%. Bem, absenteísmo, leia-se aqui, chegar atrasado ou faltar ao trabalho. Bem, chegar atrasado não tem mais desculpa, porque você já está em casa, então não tem trânsito, então não tem isso. E outra coisa melhora a qualidade de vida, então as pessoas têm menos enxaqueca, menos problemas simples do dia a dia que às vezes afetam a produtividade ou chega a pessoa até faltar no emprego. E o último aqui, que é bastante importante também, que é reter talentos. Então, pessoas que preferem trabalhar assim, então a pessoa pensa 2 vezes em sair da empresa, já que essa empresa tem o home office. Então, por mais que ele ganhe um pouco a mais em outra empresa, acaba não saindo. E economizar para a empresa cerca de $2.000 por ano por funcionário, o que é bastante coisa, de redução de custo mesmo. A gente está falando de imobiliário, de trânsito, de um monte de coisa, tá? Se reduz custo
com a empresa. Bem, então resumindo, para o colaborador, além da economia de tempo, são 3 coisas importantes. Economia de tempo, tá? Tanto para o colaborador quanto para a empresa. Redução do estresse no trânsito, isso é inestimável, uma coisa muito forte. E a qualidade de vida, você passa a ter mais tempo para cuidar de você mesmo, de você conseguir fazer um curso, assistir um vídeo sobre o trabalho, ou usar isso até para saúde mesmo. Então você consegue usar mais tempo da sua vida. Bem, só tem um porém, que é coisas que a gente precisa se preocupar antes de implementar o home office. Antes de implementar, a gente tem que montar um programa de trabalho, planejar isso muito bem, estruturar na empresa, aprender, treinar as pessoas, comprar equipamento às vezes, dependendo do caso, dependendo da atividade. Então tem alguns custos iniciais, sim, tá? Que tem a ver com isso. Muitas empresas até cedem o próprio equipamento da empresa para a pessoa trabalhar em casa, então que é uma coisa também interessante. Além disso, outros grandes pontos que você precisa se preocupar. Primeiro, variáveis culturais. O que é isso? Isso depende do país, depende da cultura, depende da cultura do estado, local, coisas assim. Então, se as pessoas estão predispostas a trabalhar à distância, se elas conseguem efetivamente trabalhar à distância, se eles estão preparadas para isso. Então, as pessoas, você precisa avaliar as pessoas. Relações de confiança. Você não consegue implementar um home office se você não tiver uma relação de confiança entre o seu gestor e o seu colaborador. Impossível. Então, se eu não confio na pessoa, eu vou ficar ligando para a pessoa de 5 minutos. Não dá. Isso não existe, tá, no home office. Então, tem que ter uma relação sadia de confiança entre a liderança e os colaboradores, tá? Entre a empresa e os colaboradores. Questões trabalhistas. A gente precisa é só um cuidado, é só analisar, mas a CLT já prevê isso, já tem várias legislações na CLT prevendo a regulamentação do home office. Então isso tudo é totalmente legal, sem nenhum problema, está tudo muito bem estruturado. Claro que tem possibilidades de melhorias e tudo, mas tem a regulamentação. Se você quiser procurar na CLT, você vai achar a legislação sobre isso. Segurança sobre dados sigilosos. Se você tem uma atividade que lida com dados sigilosos de cliente, então provavelmente isso aqui não vai ser possível realizar o home office, tá? Então isso aqui é uma coisa muito delicada que tem que ser analisada. E incompatibilidades tecnológicas. Se, por exemplo, o sistema principal da empresa não está preparado para se conectar a computadores fora da empresa, tá? Então, o que acontece? Se você não tem tecnologia suficiente para suportar essa necessidade de trabalho à distância, tá? Se o seu sistema não está preparado ou coisas assim. Então, são pontos importantíssimos que precisam ser levados em consideração, tá? Até aqui em diante, são algumas dicas que eu deixei aqui. Eu vou dar uma passada rápida só para reforçar, mas está aqui um material para vocês. Isso aqui pode ajudar a quem quer se preparar para ter uma possibilidade de trabalhar em casa, alguma coisa assim, ou se preparar para tipos de trabalho, tá? Primeira coisa, separe o seu ambiente de trabalho. Você precisa ter um espaço exclusivo, uma mesa dedicada a isso. Você não precisa ter uma sala, tá? Nem sempre a gente tem uma sala, um quarto exclusivo para isso. Mas você pode ter na sala mesmo, que tenha, só que você coloque lá uma mesinha, onde aquela mesinha é a mesa do trabalho, tá? Isso ajuda o seu cérebro a saber que você está trabalhando quando você senta naquela mesa, tá? E aí você evita sentar naquela mesinha ou naquele computador enquanto você não está trabalhando, para você desassociar a questão de trabalho em casa, tá? A questão de colocar aqui a plaquinha é uma recomendação séria, pode parecer brincadeira, mas isso é sério. Você colocar uma plaquinha dizendo que aqui é o escritório, não é nem muito para você em si, mas sim para as pessoas que estão em casa. Quando você estiver sentado lá, está lá a plaquinha para dizer que ali é o seu escritório e que as outras pessoas não devem te incomodar enquanto você estiver lá. Isso é bastante sério para quem tem mais pessoas em casa, tá?
Crie um ambiente agradável, inspirador, organizado. Então se preocupe em organizar, nem que seja só a sua mesinha e sua cadeira, mas sua mesa esteja organizada de acordo com o que você faria dentro do trabalho, né? Então seja organizado nesse sentido. Perfil. Analise se você tem um perfil para trabalhar em casa. Esse é um dos pontos do trabalho que eu pedi para vocês analisarem. Antes de migrar o seu trabalho home office, faça a sua autoanálise. Você é disciplinado? Se não, você consegue aprender a ser disciplinado? Tem automotivação? Você consegue se automotivar? Consegue trabalhar sem a convivência de colegas, que é uma coisa bastante importante de se analisar, né? Se você consegue trabalhar sem contato físico, né? Hoje eu acho que é um pouco mais tranquilo isso, porque todo mundo usa o WhatsApp, você está conectado com um monte de gente. Então seria algo mais ou menos na mesma linha. E para quem trabalha em home office, ao contrário do que se imagina, que você ficar sozinho, não, eu falo com 10, 15 pessoas por dia, tá? Trabalhando dessa forma. Tá? É óbvio, eu não fico todos os dias em casa, eu também tenho que ir para empresas, trabalhar, atender cliente, um monte de coisa. Mas tem esse foco, tem esse contato, tá? Enfim, não é todo mundo que consegue trabalhar em casa, é por isso que vale essa análise. Aí, defina horário, cuidado para não cair em armadilha, do tipo, depois que almoçou, já estou aqui, vou pro sofá, vou assistir um filminho no Netflix, ou alguma coisa assim, e aí você estende o seu horário de almoço. Pode? Você pode, mas só toma cuidado para isso não virar uma rotina, né? Como, por exemplo, parar de trabalhar para ir trocar lâmpada, trocar encanador, encano, coisas assim do dia a dia. Então são coisas para você não cair na armadilha, tá? De você estar em casa, tá ali fácil, pessoas em casa podem pedir para você fazer alguma coisa. Evite improvisos. Toma cuidado com o mobiliário, você tem que se preocupar com uma mesa, uma cadeira decente para você ficar bem acostumado. Por exemplo, aqui é uma brincadeira dessa foto, na época de calor, por exemplo, você não tem ar-condicionado, você trabalhar dentro da geladeira. Isso aqui é ridículo, né? Então, é só uma brincadeira, mas são coisas que a gente precisa tomar cuidado em casa. E mostre que você é profissional. Por você estar trabalhando em casa, você tem que manter a confiança no seu gestor, nos seus líderes, nos seus colegas de trabalho. Então, você tem que trabalhar mais, você tem que ser mais profissional, mais rígido com horários, com tempo e tudo, para mostrar e manter essa confiança sempre. Porque a hora que acaba essa confiança, acabou o home office, tá? Então, mostre que você é pró. Vista-se para trabalhar, não vai trabalhar de pijama, senão nem o seu cérebro acha que você está trabalhando. Então, é importante você troca de roupa, não precisa, obviamente, pegar um paletó e gravata ou um taillé para as mulheres, uma coisa mais formal para trabalhar em casa, não precisa, mas coloca uma roupa como se fosse você for dar uma volta, tá? Tira o pijama, pelo menos, né? Trabalhar com cães, bebê em casa, dá, desde que você consiga se organizar em casa para conseguir fazer isso acontecer. Não é um problema, mas é uma coisa para você tomar cuidado. Por exemplo, você está fazendo um call, né, uma videoconferência com um cliente e tem cachorro latindo no fundo, bebê gritando, chorando, caindo coisas, né? Então você tem que olhar atrás de você se a estante está arrumada ou coisas assim. Então, coisas que você tem que realmente se preocupar. Não seja prisioneiro do seu próprio home office, porque você pode aproveitar, inclusive durante o dia, para você se inscrever num curso online, assistir uma palestra, né? Marcar um almoço com um colega da profissão, você pode com outro colega de outra empresa, inclusive. Você consegue ter essa flexibilidade e ampliar as possibilidades da sua carreira. Você consegue investir mais tempo em você, né? Então, aquilo que eu falei, filhos no home office, ok, desde que você tenha alguma estrutura, né? Ou eventualmente ou contrate uma babá para cuidar se você não tem ninguém, né? Ou fecha a porta quando você está fazendo uma videoconferência, ou coisas assim, que dê para estabelecer limites com as crianças ou coisas assim, combinado em casa. E tem um lado negativo de tudo isso que eu falei, que é a falta de disciplina, você tirar uma soneca de 3 horas ao almoço, assistir TV, coisas assim. Você pode fazer? Pode, de vez em quando pode, não tem problema nenhum. Aí você se estende um pouquinho, trabalha em outro horário, compensa, no fundo não tem
problema algum, mas tem que tomar cuidado para isso não virar uma falta de organização, você se bananar com tudo, né, ter um entulho, uma confusão geral em casa, né? Não ser compromissado, ter os compromissos para entrega, tem uma data prevista de entrega no trabalho, tem que cumprir essa data, não pode atrasar, você não vai ter desculpa para dizer que atrasou, uma coisa desse tipo, tá? Um outro risco, não separar a vida pessoal do profissional. Então você está em casa, está trabalhando, e aí você trabalha no fim de semana, trabalha em todos os horários, isso é bem complicado, tá? Eu vou te dizer pessoalmente, isso é muito complicado de manter esse equilíbrio, tá? Você tem que tentar manter a motivação, e aí para manter a motivação eu falo para todo mundo que é muito fácil, é só lembrar. Quando você de repente está meio deprimido, não tem gente para falar nem nada, é só lembrar que você não tem mais que pegar o trânsito, né, todos os dias. Só isso aqui já dá uma super motivação. Aí você tem mais qualidade de vida, você consegue fazer outras coisas em casa. Você cuida da sua vida, você consegue ter disponibilidade para mais tempo de outras coisas, né, para dedicar a você a outras coisas. Então isso aqui dá um ânimo, né, dá um ânimo para todo mundo, tá, com relação a isso. E é por isso que a gente chega naquele trabalho, aquele exercício que vocês fizeram, alguns ainda não terminaram, mas é por isso que eu pedi para vocês fazerem essas perguntas aqui, tá? Que é para ver se você está preparado ou não, então olhar o seu local, você pessoa, né? A sua empresa está preparada, tem tecnologia ou não, o seu chefe está preparado para fazer uma gestão à distância ou coisas desse tipo. Esse aqui era o trabalho que eu coloquei para vocês. Tudo bem? Então é isso aí, mais uma aula. Valeu, até a próxima. Abraço.